lição se divide em 6 lições. A gente vai falar sobre 6 lições da vida de um grande profeta, que foi o profeta Elias. Então, o texto base se encontra lá em 1 Reis, capítulo 17. Todos abram suas Bíblias. 1 Reis 17. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Eles acharam, amém? Amém. 1 Reis 17, a partir do verso 1, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que ali te sustentem, pois e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E o 8 e o 9 seguinte diz o seguinte: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Zarefat, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Amém? E se a gente ler esse capítulo todo, a gente vai ver que ele obedece direitinho, segundo a vontade do Senhor Jesus, segundo Deus tinha ordenado. E ele encontra com essa viúva, e essa viúva ela está passando por uma necessidade. Ela está colhendo gravetos, porque ela só tem uma pouca quantidade de farinha na botija e azeite, algo que dava pouco mesmo, não dava nem direito nem para ela nem para o filho dela. E chega lá o profeta Elias, mandado por Deus, e diz que ela tem que fazer primeiro para ele e depois para ela e o filho dela. Vê que prova. Mas ele diz que foi Deus que mandou. E essa mulher obedece à voz do Senhor Jesus e faz todos aqueles bolinhos lá com o pouco que tinha. E ela obedeceu a Deus, amado. E a palavra de Deus diz que comeu o profeta, comeu ela, comeu seu filho, comeram mais 15 dias e nunca faltou nem azeite nem farinha na botija daquela viúva, porque ela foi fiel a Deus. E o nosso Deus, como já foi falado e vencido, é o Deus do impossível. Nada para Deus é impossível. Não importa as circunstâncias, as tempestades, o nosso Deus é o Deus do impossível. E também, amados, diz que o filho dela passou mal e chegou até a falecer, se eu não me engano, doenças respiratórias. E Elias orou ao Senhor, ergueu aquele filho dela, aquela criança lá, e ele ressuscitou, e viveu para a glória de Deus. Então vale a pena ser fiel a Deus. Em qualquer momento, não importa a circunstância, não importa o problema, permaneça fiel, amados. Na nossa introdução, nós vamos aprender hoje, como eu falei, 6 lições com a vida deste grande profeta que foi o profeta Elias. E a primeira lição, amados, que nós vamos aprender, eu queria que todos repetissem comigo, é direção. Direção. Todos me acompanhem no verso de número 3, ainda do capítulo 17, que diz: Eu creio que só a parte A mesmo. Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Esconde junto ao ribeiro. Amém. Mas é o que
Eu quero que fique na sua cabeça essa parte A, vai daqui e vira para o Oriente. Então, amados, Deus deu uma direção, disse, vai-te daqui. E todo servo do Senhor Jesus, eu, você, seja lá quem for, tem que ter a direção de Deus nas nossas vidas, nas mínimas coisas. Quando eu falo a respeito de direção, em algumas reflexões que o Senhor Jesus vem me dar, eu lembro sempre da nossa irmã Emanuela, que ela citou um exemplo aqui uma vez, em uma de suas oportunidades. Ela disse, até nas roupas, né? Nas mínimas coisas. Senhor Jesus, será que isso te agrada? Mesmo assim é na nossa vida. A gente tem 2, 3, 4 oportunidades de emprego. Oh, glória a Deus. Abriu. Senhor Jesus, me dá a direção, que Ele vai te dar a porta certa, aquela que você vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para ficar na casa do Senhor Jesus. Senhor Jesus, estou em dúvida do curso que eu vou fazer. Me dá uma direção, o que é que o Senhor acha melhor? O Senhor vai me dar uma direção. Seja lá qual for a situação, todo servo do Senhor Jesus tem que ter a direção de Deus em tudo, absolutamente tudo que viemos a fazer, amém? A nossa segunda lição é a submissão. Ainda no verso 3, amados, diz assim, ó, a parte A a gente leu, vai-te daqui, vira-te para o Oriente, e diz, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então diz, esconde-te. O Senhor diz para Elias, esconde-te. Ele não podia se apresentar de maneira nenhuma, porque o Senhor tinha ordenado para ele, vai e esconde-te. Muitas vezes, ou meio que nas maioria das vezes, infelizmente ainda tem muita gente assim, que quer aparecer, não é verdade? Que quer ser visto. Mas Deus falou para Elias, porque ia ter o momento certo dele se apresentar. Deus pediu para ele, esconde-te. E quem deve aparecer é quem? É Deus. É verdade? Deus está me dizendo nesta noite, esconde-te. A glória é dele. E devemos ser submissos sempre a Ele, a voz do Senhor Jesus. A terceira lição, amados, queria que todos também, porque é uma das mais interessantes e importantes, queria que todos repetissem para ficar bem gravado. Obediência. 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 Se encontra lá no verso 5. Queria que todos me acompanhassem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ele foi e fez conforme. Obediência, amados, eu creio que não é algo que seja pela metade. Um exemplo, o pai chega para o filho e fala, menino, tem R$5 aqui, você vai comprar R$3 de pão e eu quero R$2 de troco, porque esses R$2 aí vai me ajudar na minha passagem para ir trabalhar. A menina vai lá, dar uma desperta, vai na padaria, moça, bota 2,50 de francês, 50 centavos, você vai me dar 2 pirulitos pop e o resto de inimigo. A jujuba. E jujuba. E ele vai lá, feliz da vida, com os pirulitos, mais jujuba, né? E com o aí o pai. Chega lá, o pai meio que está apressado para trabalhar, meio, não conta nem o pão direito. Come, se alimenta, ele dá lá os R$2, o pai, pô, meu filho é obediente, hein? Que filho obediente. Devemos ser conforme o profeta Elias. Ele foi e fez conforme os mínimos detalhes. Devemos fazer a vontade de Deus, amado, conforme Ele quer, conforme Ele manda, conforme Ele ordena. Amém? Porque a vontade de Deus, assim como foi na vida de Elias, é para mim e para a tua vida. Sempre será boa, perfeita e agradável. Amém? Então nós já falamos sobre a direção, submissão e obediência. A quarta lição que a gente aprende, amados, com a vida
desse grande profeta Elias é a disciplina. Todos repitam comigo: disciplina. Disciplina. Verso 6: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amados, carne trazida por corvos. Dá para imaginar isso? Estava tirando uma dúvida, nosso irmão evangelista Ronaldo, ele me tirou essa dúvida, que esses corvos representam o quê? Digamos que os urubus de hoje. Você já pensou, Elias está lá, passando pelaquela provação, pelaquela dificuldade, mas o Senhor, quando a gente é fiel a Ele, escuta a voz dele, o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ele faz um urubu levar pão e carne para ele se alimentar de noite. Se quiser uma aguinha, tem aí, no córrego, no riacho. De noite deu uma fome, é só comer de manhã. Lá vai o urubu de novo. Toma pão e carne. E ele nunca murmurando ao Senhor Jesus, permanecendo fiel, assim como foi Jó também. Então, amados, quantos já não tem mais o prazer de se curvar diante dos ribeiros espirituais? Não se curvam mais diante dos ribeiros da oração, não se curvam mais diante dos ribeiros da humildade. Devemos ser servos, filhos do Senhor, disciplinados por Ele. Amém? Direção, submissão, obediência e disciplina. Aqui está todos repitam comigo. É uma das mais que a gente gosta, né? Quero que todos repitam comigo com euforia, hein? Provação. Provação. Essa não é nada fácil, não é verdade? Essa se encontra lá no verso 7, amados. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. E ele passou pelaquela provação, porque o ribeiro secou. Estudiosos dizem também que os povos pararam de trazer o pãozinho e a carninha lá que ele tinha. Então, essa é uma das lições também, que, como aquele cantor Lázaro diz, né, é a escola do crente, é a provação. Se eu não me engano, eu vou pedir para o nosso irmão Rodrigo abrir 1 Pedro, versos 6 e 7. Se eu não me engano, eu queria que o irmão lesse aí em voz alta. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Isso. 6 e 7. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Então aí, mais uma passagem da Bíblia que nos prova, né, que tem muitas igrejas que infelizmente não pregam a verdade da palavra, só pregam a respeito de prosperidade, que se você vier para cá, você tem você vai sair com 10. A gente sabe que Deus abençoa. Quando Ele fala ali em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, né, para que haja mantimento. Depois, se fazer prova de mim, se não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida, o Senhor é fiel e justo. Mas a Bíblia também diz, amados, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Nessa passagem que o nosso irmão evangelista acabou de ler, fala que a nossa fé, ela precisa ser provada. Assim como o fogo, ele é provado, o ouro é provado pelo fogo. Quanto mais a nossa fé, que vale muito mais do que o ouro. Sabe qual é a diferença, amados, da gente passar
pela provação com e sem Jesus, você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, ouça em nome de Jesus. A diferença é o seguinte: quando você está com a aprovação com Jesus, você é aprovado, e quando você está sem Ele, você é reprovado. Porque com Jesus você é mais do que vencedor. A tentação vem, a circunstância, o problema, a dificuldade, assim como veio na vida do profeta Elias, mas ele foi fiel ao Senhor e foi vencedor naquela provação. Amém? Esta é uma das mais difíceis lições da vida de um profeta, de um servo. Entretanto, temos que passar por ela. Não adianta correr, não. Você vai ser feliz como nunca foi quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, porque aí você conhece a verdadeira alegria. Porque muitos jovens, infelizmente, hoje em dia a gente pensa que a verdadeira alegria está nos vícios das drogas, na prostituição. Não é verdade? Mas a verdadeira alegria está em Jesus. Ele está aqui nesta noite. Se você está triste, Ele quer transformar essa tristeza em alegria. Amém? Se você está na provação, Ele te diz essa noite: eu estou contigo. Então, meu irmão, não murmure não. Outra coisa, quando a gente está na provação, em nome de Jesus, não murmure, não reclame não, de nada. Porque tudo que Deus faz para a gente e permite, a gente já escutou muitos pregadores falando, né? Que não cai uma folha seca de uma árvore se não for da permissão de Deus. Então, tudo é permissão de Deus. A não ser que você esteja meio que fora dos caminhos do Senhor. Aí também não deixa de ser permissão de Deus, mas aí já é esqueci a palavra, mas vou lembrar. Uma consequência do seu pecado. Não é verdade? Então, quando estivermos na provação, permanecermos firmes com o Senhor Jesus, lendo cada vez mais, porque é neste momento de dificuldade, de tribulação, de provação, que a gente vai se agarrar a quem? A gente que eu digo que já entregou a vida ao Senhor Jesus, a gente vai agarrar a Jesus, vai agarrar nele, não quer saltar mais nunca. As outras pessoas não querem se agarrar na bebida. Perdi meu emprego, vou beber. Levei uma caia, vou beber. Misericórdia, né? Então permaneça fiel. A gente já falou sobre aqui: direção, submissão, obediência, disciplina, provação. A última lição é prosperidade. Amém, amados? Amém. A gente não precisa nem, se a gente for estudar esse capítulo todo, 1 Reis 17, a gente vê que não só o profeta Elias, mas como a viúva também, que foi fiel, temente à voz do Senhor Jesus, eles foram prósperos. Por quê? Porque ele começou escondido, não é verdade? O Senhor Jesus fez: vai e esconde. E Elias foi e fez conforme, se escondeu. Mas logo depois ele foi e se apresentou no momento certo. No momento certo de você agir, o Senhor vai lhe dar a direção. Amém? E ele foi lá. Eu creio. Primeiro ele foi alimentado pelos corvos. Para quem não tinha nada, é prosperidade ou não é? O trazer carne e pão, você sem nada. Começou aí a prosperidade. Depois ele foi alimentado por uma viúva que também não tinha quase nada. Primeiro ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ele disse lá, conforme o Senhor Jesus, que ela obedeceu. Não só o profeta, mas ela também foi próspera. Porque a palavra de Deus diz que nunca mais faltou nem farinha, nem azeite na botija daquela viúva. E também foi alimentado pelos anjos também do Senhor Jesus. Cada vez mais, amados, que a gente é fiel a Deus, que a gente busca se alimentar dessa palavra, o Senhor Jesus, ele move algo espiritualmente falando, algo magnífico na nossa vida. Uma coisa que eu não esqueço mais nunca,
misericórdia e graça infinita dele, me batizou com o seu Espírito Santo. Um discipulado na minha casa, creio que tinham 6 ou 8 jovens. E gosto muito de falar isso também, porque tem muitas denominações que, se vê você de bermuda, de camiseta, não dá paz do Senhor, não. Eu quero dizer para você que naquele discipulado eu estava de bermuda e camiseta. Então o Senhor Jesus faz como quer, na hora que quer, do jeito que quer. O Senhor Jesus, amados. Lógico que a gente tem que ter sabedoria nas vestes. Estou dizendo que é para você vir para o culto de bermuda, nem de camiseta, porque até é questão de respeito. Você não entra num banco, você não vai fazer uma entrevista de emprego de bermuda e de camiseta. Mas se tratando do Senhor Jesus, Ele não faz do jeito que a gente pensa, né? Ele vai além dos nossos pensamentos. Então, estava buscando o Senhor Jesus. Ele vinha me dando, eu estava até com saudade de trazer uma reflexão para os amados. Mas graças a Deus também, porque os jovens aqui estão sendo capacitados para trazer reflexões abençoadas também, e a gente vem saindo com o coração edificado, na verdade, irmão. Então, naquela noite ali, a gente louvando e agradecendo o nome do Senhor Jesus, se eu não me engano, apenas 8 jovens. E foi algo, amados, algo sobrenatural, que não há palavra para expressar. Isso é uma promessa de Deus para mim e para a tua vida, o batismo com o Espírito Santo. Amados, pense aí, na maior alegria que você teve, no maior prazer que você teve, multiplique 1000 vezes mais quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. Amados, eu me lembro naquela noite que o Senhor Jesus usou o nosso irmão Felipe também, que estava lá presente, e pediu para eu orar, encerrando aquele discipulado. Nada saia da minha boca a não ser agradecer ao Senhor Jesus, porque nós não somos dignos de absolutamente nada. E o Senhor tinha me concedido aquela bênção, assim como o profeta Elias também foi alimentado por anjos. E outra coisa que eu esqueci também de falar a respeito dele, e dessa passagem dele na casa da viúva, é que seu filho, né? O filho da viúva chegou, falei no início, mas relembrando, chegou até a falecer por uma doença, mas ele permaneceu fiel até o fim. A viúva, até, se eu não me engano, tem um versículo que diz também que ela murmurou. Ela passou por essa dificuldade aí e murmurou, mas Elias ele permaneceu fiel, pegou aquele filho dela e viu, se eu não me engano, 3 vezes orou ao Senhor. Depois ele levou aquele filho lá, toma para a viúva, toma teu filho, e ele reviveu. É assim que o Senhor Jesus faz, é assim que Ele quer fazer, e é assim que Ele vai continuar fazendo. Como a gente vem falando desde o início desse culto, que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, seja lá qual a circunstância, se está passando dificuldade, se o armário está lá sequinho, se o tomate está caro, né? Tomate hoje em dia é motivo de riqueza. Tomate está caro, mas o Senhor Jesus usou o urubu, meu irmão, para trazer comida para eles em meio àquela dificuldade. Então o Senhor Jesus quer que você permaneça fiel a Ele, permaneça nos caminhos dele, e que a gente leve essa lição, essas 6 lições, que é ter a direção do Senhor Jesus, ser submisso a Ele, ser obediente a Ele, disciplinado, porque quando vier a aprovação, a gente vai permanecer fiel, vai ser aprovado, e logo em seguida vai vir a prosperidade, vai vir a bênção, não é verdade? E logo depois do deserto vem a nossa bênção. Depois da tribulação, é motivo da gente também se alegrar e buscar mais do Senhor. Quando a coisa está difícil, é porque vem bênção logo em seguida. Então permaneça fiel, amém? O Senhor Jesus quer que você permaneça fiel nos caminhos dele, e que essa lição realmente seja edificante, que você guarde e continue fiel e obediente à voz do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Amém. Preparou o pergaminho, mas?
A gente vai